Pela Stephanie e eu, Lara, e hoje a gente vai abordar o tema Clean Beauty, um estudo da percepção dos consumidores sobre a categoria skincare. Então, passando rapidamente pela nossa agenda, a gente vai começar pela introdução, passando pelos objetivos, a metodologia do estudo, os resultados e análises, considerações finais e os nossos agradecimentos. Começando pela introdução, que foi a fase em que a gente coletou conceitos e dados que nos levaram à nossa reflexão inicial. Começamos pelo conceito do consumo, e uma das principais definições que trouxeram os nossos insights foi a de Acker, que ele define que o consumo nada mais é do que a busca das pessoas para incorporar significado das identidades. Então, por meio do consumo, as pessoas buscam traduzir os seus valores, os seus desejos e a sua personalidade. Indo de acordo a essa definição, a gente trouxe esse dado aqui que diz que 44% dos consumidores são de fato orientados por propósito e eles já escolhem produtos e marca de acordo com os seus valores. Em seguida, a gente entrou mais a fundo no consumo sustentável, encontramos alguns dados muito interessantes, como esse que diz que 97% dos consumidores do mundo eles já estão preparados para adotar comportamentos mais sustentáveis. E olhando mais a fundo no mercado brasileiro, 42% dos brasileiros já adaptaram seus hábitos de consumo e eles buscam se reduzir o impacto ao meio ambiente. E aí, por fim, nessa introdução, a gente entrou bem a fundo no conceito de Clean Beauty para entender de fato o que é. E entendemos que Clean Beauty, no português beleza limpa, ele se trata de uma proposta que busca oferecer aos consumidores produtos mais saudáveis à pele deles, por meio de produtos com menos toxinas, que não são testados em animais e também atendem a agenda ESG. Vale ressaltar que esses produtos não são necessariamente veganos, então é de fato uma categoria mais segmentada no mercado. E essa tendência ela já está ganhando muita força, então aqui a gente trouxe alguns dados. Por exemplo, aqui diz que do ano de 2023 até 2028, a estimativa é que esse mercado movimente 37,65 bilhões de dólares e apresente um crescimento de 40,1%. Em seguida, a gente definiu os nossos objetivos. Então, para responder o nosso programa de pesquisa, de que modo o conceito do Clean Beauty influencia a percepção dos consumidores sobre as marcas da categoria de skincare, a gente se dividiu em 3 principais objetivos. Começando por entender os principais elementos centrais do conceito de Clean Beauty, e para isso a gente apostou na nossa pesquisa bibliográfica. Em seguida, a gente verificou e entendeu as percepções e motivações dos consumidores da categoria de skincare, e para isso a gente contou com o nosso questionário. E, por fim, compreendeu o comportamento de percepção e motivação tanto dos consumidores que já entendem o conceito de Clean Beauty, como aqueles que não entendem ainda, também por meio do nosso questionário. Depois a gente veio com a nossa metodologia. Então, a abordagem escolhida foi a quantitativa e o nosso objetivo era quantificar dados, mensurar opiniões e também coletar algumas informações. E para isso a gente apostou na nossa pesquisa exploratória e o instrumento escolhido foi o questionário. E com isso a gente passa aqui brevemente para o questionário, que ele foi o fio condutor da nossa apresentação. Então a gente quis dizer que, de fato, para entender o consumidor, a gente olhou sobre 3 viés que permulam aqui, então, tanto entender a consciência ambiental, o perfil da amostra, análise de skincare, entrando fortemente nesses 3 pilares de teoria, como a Lu já mencionou, que é o consumo, a percepção e a motivação. E aqui eu apenas trouxe a ilustração para mostrar como a gente se dividiu. Então, cada uma das perguntas ela tinha um objetivo e a gente conseguia aplicar a teoria para que cada vez a gente conseguisse endossar e trazer esse respaldo para o questionário, que foi bastante estratégico na elaboração do nosso trabalho. E com isso a gente já entra aqui nos resultados e análises, a gente traz os principais desdobramentos que a gente usou para responder esses últimos 2 objetivos, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer esse panorama geral. E de fato a gente conseguiu analisar mais de 50 análises dentro do nosso trabalho por causa do questionário, e ao mesmo tempo a gente citou mais de 70 referências acadêmicas que ajudaram a gente a corroborar o nosso estudo. Então aqui apenas entrando no detalhamento, a gente fez mais de 24 análises descritivas, 20 análises cruzadas e 12 clusters comportamentais. E aqui é muito para trazer essa visibilidade, porque a gente não vai conseguir apresentar tudo, mas a gente de fato trouxe um recorte, uma edição, com os dados que a gente considera que vão ajudar a gente a responder os nossos objetivos e chegar a uma conclusão. Então, aqui a gente entende, né, então, como que foi essa amostra.
A gente fez 8 dias de coleta, então a gente foi do dia 17 ao dia 24 de agosto, e a gente buscou ativamente em comunidades da internet, como LinkedIn, Facebook e WhatsApp, para chegar numa base de 318 respondentes, que a gente considera uma base que ela foi essencialmente importante para que a gente conseguisse, de fato, mensurar e trazer os resultados aqui para vocês. E falando da nossa amostra, né, então quem de fato são essas pessoas que participaram desse estudo? Então a gente começa falando que metade desses participantes estão entre a idade de 18 e 19 anos. A maioria dessas pessoas são mulheres cis, e aí quase em torno de 30% são homens cis. Então a gente fez esse recorte de diversidade, porque era uma missão do grupo, apenas para a gente ter isso e conseguir ser mais assertivo e propor também novas soluções. Na escolaridade, 89% das pessoas possuem ensino superior, então a gente está falando de uma base que ela é, em sua maioria, letrada, e ao mesmo tempo é uma base que se auto-identifica como 82% enquanto pessoas brancas. E de classe social, a gente está falando aí também de quase 60% das pessoas que se classificam em classes A e B, segundo o IBGE, que foi a fonte que a gente usou. Então, tendo em vista essa amostra geral, a gente entra aqui na parte de consciência ambiental. Então, quais são os principais comportamentos dessa amostra? Então, a gente vê que 55,2% se considera engajado ambientalmente, enquanto 33,5% se considera raramente engajado. Então, se a gente soma essas duas porcentagens, a gente vê que quase 98% da nossa amostra tem ou não ali alguma consciência ambiental que também reflete isso no seu consumo, que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Bom, então, entrando nos nossos objetivos, para responder o segundo deles, né, então verificar as percepções e motivações de consumidores na categoria de skincare, a gente buscou entender se esses consumidores eles realmente entendiam o que é essa prática, né, o skincare. E aí, 39% conhece amplamente o conceito, enquanto 46,5% conhece razoavelmente. Feito isso, a gente passou por uma questão aberta para entender qual que é a relação dessa amostra com o skincare. E aí a gente conseguiu traçar 5 perfis de comportamento, sendo eles 38% tem uma relação aí simples de cuidados básicos, 25% de cuidados integrados, ou seja, proteção solar, hidratação, 23% tem cuidados específicos dermatológicos, 9% tem uma falta de cuidado regular e 3% tem pouca informação e por isso não entrando muito na prática. A partir disso, a gente consegue mensurar um pouco melhor como que é a existência da rotina dessa amostra. Então, elas vão desde rotinas mais detalhadas até abordagens mais esporádicas e simplificadas. E essa motivação, essa rotina, ela pode ser influenciada pelo tempo disponível, pela motivação e pelo conhecimento da prática, de produtos e de cuidados. Ainda no segundo objetivo, a gente busca entender como que essa motivação ela se aplica na prática. Então, o que faz as pessoas consumirem os produtos de skincare e terem esse autocuidado? Para isso, a gente se embasou principalmente nas teorias de Maslow, principalmente na hierarquia das necessidades. Então, aqui não vou me aprofundar muito, a banca vai passar isso aqui de cor salteado, mas basicamente ela pode ter várias interpretações, Então, a gente embasou essas necessidades a partir das respostas que a gente colocou no nosso questionário. Então, a gente perguntava no nosso questionário o que levava a motivação para consumir, para ter esse cuidado com a pele, que seria esteticamente saúde equilibrada, principalmente saúde, principalmente estética. E aqui a gente consegue ver que 54%, sendo a maioria mulheres, dizem que estética e saúde é o principal motivo para esses cuidados, sendo os homens, homens cisgêneros, principalmente a saúde. E aí, quando a gente tenta embasar essa motivação com a pirâmide de Maslow, a gente entende que essa teoria ela não se aplica, uma vez que, nesse caso especificamente, uma vez que a estética e saúde elas vêm como um par, então não necessariamente suprindo a necessidade de segurança para depois suprir a necessidade de autorrealização.
que seria a estética. Falando um pouco agora dos aspectos que levam os consumidores, né, levam relevância, o que é relevante na hora da compra, a gente entende que a qualidade vem com 38% sendo o aspecto mais relevante para essa escolha, mas algo que chama muito a nossa atenção é essa sensibilidade ao preço também, que vem como 23%. Ou seja, o produto ele pode ser eficaz, mas se ele for muito mais caro, vai ter um contraponto relevante ainda na hora da escolha. Passando para o terceiro objetivo, a gente segue a mesma ideia, a mesma lógica que a gente fez com o bloco anterior, que era de skincare. Então, o quanto nossa amostra estava familiarizada com os conceitos de clean beauty. E aqui a gente entende, né, que 32% não conhece e nunca ouviu falar do termo, 5% conhece amplamente o conceito e 49% tem diferentes níveis de profundidade. E aí, mas o que eles entendem, né, como clean beauty de fato? Então, na mesma pegada, a gente fez uma pergunta aberta e abriu mesmo para o público descrever o que eles entendem como consumo como produtos clean beauty. E a mensagem que fica, né, a gente também dividiu em 3 grandes clusters, sendo o maior deles, né, a mensagem que fica quando você fala que o produto é clean beauty é que é um produto eco-friendly e sustentável. Com 14%, os produtos são têm ingredientes naturais e com 12% tem uma consciência saudável. Né? Então tem uma pegada mais, são produtos que têm uma pegada saudável. Mas a gente entende que você pode entender o que é o conceito, mas não necessariamente você consome ele. Então, conhecer o clean beauty impacta na motivação dos consumidores? Então, a gente fez esse cruzamento, o conhecimento versus o consumo de clean beauty. E aí a gente entende, né, que quanto mais as pessoas conhecem, maior é a possibilidade, a probabilidade disso, da pessoa consumir. Então, aqui, por exemplo, conheço amplamente, 7,55, né, dizem que conhecem amplamente, e desses 7,55, 6,60 dizem consumir o clean beauty, o que nos leva a entender que a percepção, né, da categoria ela é muito positiva nesse sentido. E aí, a gente também buscou entender se a consciência, o engajamento ambiental, ele faz alguma diferença, né, nessa motivação. Então, filtrando, né, uma amostra que se considera pouco ou nada engajada, 45% dizem que sim, consomem clean beauty, mesmo tendo pouco engajamento ambiental. Já quando a gente filtra para uma amostra engajada e muito engajada, esse número aumenta para 64%. E aí, a gente queria entender o quão esse aumento, né, desse filtro é relevante. Então, a gente usou a correlação do coeficiente de Pearson, o que deu um número 0,075, o que quer dizer que é uma associação fraca. Então, existe uma correlação do engajamento ambiental com o consumo de clean beauty, mas ela não é necessariamente uma regra. A gente pode ver, né, que tem pessoas que são pouco ou nada engajadas que também têm esse interesse, essa motivação para consumir os produtos. E aí, traçando, né, a motivação, tentando entender um pouco mais ali o que leva as pessoas a consumirem produtos clean beauty, a gente tem aqui, né, basicamente a gente pediu para a amostra dar uma nota de 1 a 5, o quanto essas afirmações, esses aspectos são influentes na hora da compra. E aí a gente fez uma média, então a gente tem o top 3, sendo o primeiro e o terceiro, né, lugar, aspectos que têm a ver com sustentabilidade, mas o segundo, ainda assim, tem a performance do produto. Então, ok, o produto é sustentável, é legal, mas se ele não performa, isso pode também não significar muito para mim na hora da compra. E aí, fazendo a mesma dinâmica que a gente fez anteriormente com o consumo de skincare, com a pirâmide de Maslow, a gente vê que essas necessidades, essa motivação, ela não necessariamente segue essa lógica de Maslow, né? Então, se a gente levar essas médias em consideração, a gente começa com a necessidade de segurança, depois pula para a autorrealização e depois a gente volta
para a necessidade de amor e social. Então, mais uma vez, essa teoria não se aplica nesse caso especificamente. E por fim, falando da percepção, né, então como a amostra percebe essa categoria, de novo a gente tem entre o primeiro e o terceiro lugar aspectos sustentáveis, mas a segunda afirmação também é uma mensagem que assim, captou a nossa atenção, que é o preço, né? Então, de novo, o preço aqui aparece como sendo um fator decisivo na compra. Ou seja, se o produto ele for mais caro, a intenção de compra ela diminui. E outra mensagem que a gente achou bastante relevante é essa aqui, é a última. Então, na média, ela teve uma média menor, né, de concordância, né? As pessoas concordaram menos. Então, eles não conseguem diferenciar com facilidade um produto clean beauty de um convencional. E com isso, gente, a gente vai chegando aqui ao fim, né, nas nossas considerações finais. O que a gente tira desse estudo? Então, tudo que a Esté trouxe, todas as informações, nos levam em algumas mensagens principais que a gente gostaria de passar aqui para vocês e que vocês considerem, uma vez que vocês pensem em Clean Beauty, como a gente poderia, de fato, passar essa informação. Então, a gente vê que, de fato, o Clean Beauty é um fator relevante na hora da compra para consumidores que possuem esse conhecimento do conceito. Então, essa consciência ambiental, a pessoa já tem essa familiaridade, ela já consegue falar sobre, ela já tem ali uma primeira percepção, é mais fácil que ela consuma, sim, o Clean Beauty esteja trazendo isso para si. Mas só que ao mesmo tempo, como a Esté acabou de dizer, não está muito claro para os consumidores o que de fato é o Clean Beauty. Então, por conta da falha da comunicação, tanto em canais digitais quanto físicos, é difícil de ter essa percepção do que vai diferenciar eles de um produto tradicional para um produto que de fato está ali no Clean Beauty. Ou seja, ainda não tem um gatilho perceptivo, isso é uma palavra que eu vou trazer e vou retomar um pouco mais à frente, para que ele consiga considerar isso na sua compra e trazer para a sua motivação interna. E ao mesmo tempo a gente vê, né, que é uma crescente, então a Esté trouxe muito isso na sua fala, que são produtos que as pessoas vão valorizar cada vez mais a sustentabilidade. Então essa ética, essa pureza desses ingredientes, isso é uma coisa que é um aumento, é uma crescente de fato, e corrobora com o estudo da Kantar que a gente trouxe muito forte lá no começo, que era que de 97% dos consumidores já estão trazendo hábitos e querem trazer hábitos mais sustentáveis para as suas vidas. E ao mesmo tempo, o fator preço é uma questão. Então, se o produto ele é Clean Beauty e ele... Calma aí, desculpa. O preço ele de fato vai ser muito importante, mas se o produto ele é Clean Beauty, ele for muito mais caro que um produto tradicional e tiver a mesma performance, o Clean Beauty ainda vai ficar para trás. E é isso, mas ao mesmo tempo a qualidade ela vai ser o principal atributo que chama a atenção do consumidor para que ele consiga valorizar esse movimento. Então, finalizando aqui, a gente traz que o desafio, a gente entende enquanto grupo que está na efetividade da comunicação das marcas, porque a gente entende que o seu posicionamento enquanto Clean Beauty ele deve ser muito claro e direto, para que o consumidor de fato, uma vez que ele esteja exposto a essa mensagem, ele consiga ter esse gatilho perceptivo e passe por esse processo de atenção, interpretação sobre aquela mensagem para que ele consiga ter uma motivação de compra. E com isso a gente destaca mais uma vez ainda que o preço é muito relevante porque esse movimento ele não pode perder os seus atributos que levam a essa vantagem competitiva. Ou seja, uma vez que eles estão ganhando força no mercado, eles precisam trazer isso muito bem para o seu consumidor e estar alinhado ali numa variável entre preço, qualidade e performance. Então a gente espera de verdade que isso seja um começo mesmo de um trabalho e que mais pessoas consigam ter acesso a esse tipo de informação, esses dados secundários, para que cada vez mais isso cresça e contribua tanto para o mercado da beleza e tanto para a vida dos consumidores. E aqui a gente agradece muito a Van, a gente agradece por ela ter estado ao nosso lado, por ela ter dado todo o apoio e a força. A gente, então, cara, inspirativas, é para chorar. Da nossa família. Nossa.